Olá, meus queridos irmãos e irmãs, boa noite, sejam todos bem-vindos a esta aula. Como que você está se sentindo nessa noite maravilhosa? Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família, e assim tão feliz quanto eu por poder estar com você aqui nesta noite. Esse é o nosso terceiro encontro desta jornada contra a ansiedade. E se você já viu as outras duas aulas, deve saber como esse tem sido um evento mais que especial. Na segunda-feira nós falamos sobre o que é ansiedade, quais os seus principais sintomas e também sobre como a ansiedade pode estar destruindo a sua vida. Ontem nós falamos sobre insônia, os medos e a angústia e como isso pode estar deixando você sem dormir. Se você perdeu alguma dessas aulas, elas ainda estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. Então, assim que terminar essa aula, já se organiza para assistir. Por falar em canal do YouTube, você já se inscreveu aqui no nosso canal? Então faça isso. Basta clicar aqui no botão, se inscrever aqui embaixo e aproveita, né? E já ative o sininho para ser avisado quando tiver conteúdo aqui no nosso canal. Você vai ser o primeiro a receber. Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Que Deus continue abençoando e te fortalecendo a cada dia. Fico muito feliz em ver pessoas dedicadas e que buscam adquirir conhecimento para alcançar uma vida plena. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso cantinho digital, onde falamos sobre Deus e sobre autoconhecimento com espiritualidade. Que esse conteúdo possa te abençoar e que esse conteúdo seja um ponto de transformação em sua vida. E é isso que eu desejo. E como você ainda não me conhece, para aqueles que estão entrando pela primeira vez, meu nome é Padre Mário José, sou psicanalista, parapsicólogo e professor de parapsicologia e ciências mentais, graduada em teologia e pós-graduada em psicologia positiva, e um dos fundadores do Instituto Acreditar. E estarei aqui junto com você durante essas 2 semanas do Beabá da Ansiedade, trazendo clareza, entendimento, para que você, através do autoconhecimento, seja capaz de controlar e se livrar da ansiedade. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre como os relacionamentos familiares podem agravar ainda mais a ansiedade. E aproveito para perguntar: como está a sua família? Como você está vivendo no seio familiar? Como estão os relacionamentos dentro de casa, esposa, pais e filhos? Como que vocês estão vivendo este relacionamento? Algumas pessoas comentaram que ontem eu nem falei com os alunos do Instituto Acreditar e eles sentiram falta da interação aqui na aula. Então eu quero saber se nessa aula de hoje tem algum aluno do nosso instituto. Se você já é aluno, esse é o seu momento. Já digita aqui no chat: sou aluno. E sejam bem-vindos. Foi através de um evento como esse que conseguimos alcançar milhares de pessoas que, após conhecerem esse conteúdo, passaram a compreender melhor os seus ensinamentos e como a ansiedade está impedindo que elas tivessem uma vida leve e feliz. E aí você pode perguntar: é possível ter uma vida leve e feliz? Sim, é possível, porque eu conheço muitas pessoas que vivem a vida com leveza. E se você ainda não consegue, você também pode conseguir. Acredite mais em você. Então, conheça aqui um pouquinho da história de alguma dessas pessoas que conseguiram fazer com que as suas vidas fossem mais leve, mais plena e mais feliz. Eu tomo medicamento e tal, mas com as pílulas da ansiedade que eu tive, eu assisti a todos e tal. Já na outra semana, na segunda-feira, a vida já deu uma clareada. Mas já deu para ver assim, que deu uma melhorada muito boa. Agradeço. Que as pessoas que têm toque, que já se
já conversaram com o padre ao vivo, que muitas vezes eu vi, mas não conseguia entrar na sala, né? Que não desista, insista no curso de acreditar, porque é muito importante, né, assistir às aulas e ter fé em Deus para poder ter uma evolução adequada, porque essa doença não tem cura, mas tem tratamento, né? A ansiedade tem tratamento. Então é muito importante praticar mesmo o que o padre fala, que dá tudo certinho se a gente for seguindo o que ele diz, né? É uma oportunidade da gente melhorar a cada dia. Eu repito para mim todo dia, toda hora, minha vida só melhora. Eu aprendi no Instituto Acreditar e coloco em prática isso e está cada vez melhor a minha vida. Então, todo esse conhecimento também acerca da ansiedade está me ajudando bastante. Mas eu estou feliz e muito contente, feliz por ter entrado no seu curso. Que bom. Foi Deus que colocou no meu caminho. Obrigado, Tá? Deus. Obrigado, padre. Vou pegar o outro ônibus, aí uma mulher falou assim, mãe, você tá melhor, sua cara. E ela, qual remédio você tá tomando? Você falou que não ia tomar mais calmante. Eu falei, não tô tomando calmante, não. Ela falou, não, pode me contar, você tá tomando sim, sua cara tá muito bonita. Aí meu filho falou assim, ela tá conversando com o padre. Ela falou, oxe, e conversar com o padre faz tanto bem assim. Como é bom poder ver esses depoimentos, não é verdade? Aquilo que era impossível se tornou possível. Pessoas que passaram para um autoconhecimento, pessoas que estão se entendendo, conhecendo, se percebendo melhor e sabem lidar com essas situações que estão vivendo. Você também sonha com uma transformação dessas em sua vida? Você deseja, você quer isso para você? Então, digite aqui no chat, eu quero. E então se prepare, hoje é a nossa terceira aula, fica comigo e aproveita todo esse conteúdo que preparei especialmente para você. Antes de começar, quero pedir um favor a cada um de vocês. Compartilhe essa aula com as pessoas que você ama, com seus familiares, com seus amigos, parentes, para que eles possam estar juntos e entender esse processo que acontece na vida. Com aqueles que você sabe principalmente que são ansiosos, e que precisam assistir essa aula. Com aqueles que você acredita que essa aula, de fato, pode transformar a vida. Compartilhar um conteúdo de qualidade também é um ato de amor. Eu já falei sobre o nosso cronograma na nossa primeira aula, mas vou reforçar aqui, para você saber o que ainda está por vir nos próximos dias. Já anota aí na sua agenda ou no caderninho para não perder nada. Aproveita e já coloca o despertador do seu celular te avisar o horário dos nossos encontros. Hoje, quarta-feira, é a nossa terceira aula. Falaremos como os relacionamentos familiares podem agravar ainda mais a ansiedade. Amanhã, na quarta aula, falaremos sobre os medicamentos e como eles são importantes para aliviar os sintomas da ansiedade e porque muitas vezes parece que não resolvem. E na sexta-feira, na quinta aula, nós vamos falar sobre como identificar quando o relacionamento é abusivo e como esse tipo de relacionamento desencadeia as crises de ansiedade. Na semana que vem, você não pode perder, nós teremos um teste para você descobrir o seu nível de ansiedade. Isso é importante para você saber o quanto a ansiedade está influenciando no seu dia a dia e quais são os próximos passos que você precisa dar para se livrar dela. Então, na segunda-feira teremos a sexta aula, onde vamos nos aprofundar ainda mais sobre o tema do controle da ansiedade e como identificar os principais sintomas e como eles prejudicam o seu bem-estar. Na terça-feira, a sétima aula, nós vamos entender se a ansiedade é um estado neurológico e se essa condição pode ou não ser alterada. Na quarta-feira, não teremos aula, mas temos uma surpresa para você. Estão lembrados, né? Então, todos os avisos serão enviados no grupo do WhatsApp.
Então, se você ainda não está no grupo, entra lá para não perder nada do nosso conteúdo. Minha equipe já deixou um link aqui na descrição desse vídeo e também vai colocar o link aqui no chat. E na quinta-feira da semana que vem, na 8ª aula, você vai aprender sobre um assunto muito importante que é o ciclo da ansiedade e como isso gera ou afeta os nossos comportamentos. Nessa mesma aula, vou trazer os resultados e respostas sobre o teste de ansiedade que você vai fazer. Nós vamos enviar para você e você vai fazer esse teste e ver o nível de ansiedade que você está. Pronto, agora que já está todo mundo avisado e já sabe tudo que está por vir, ativa aí o alarme do celular todos os dias às 20 horas. Nós temos um encontro marcado. Então vamos para o conteúdo da aula de hoje. E aí, responda então para mim, será que os relacionamentos familiares podem agravar ainda mais a ansiedade? O que você acha? Meus queridos, pais tóxicos, filhos tóxicos. Muitos pesquisadores demonstraram a associação entre a ansiedade dos pais e dos filhos para com os pais. Por isso, sempre quando vamos olhar para nós, é importante olharmos para os comportamentos dos nossos pais, irmãos, cuidadores. Muito do que somos é aquilo que aprendemos ser. Vou repetir e preste atenção. Nós, eu e você, somos aquilo que aprendemos ser. Afinal, somos a extensão da natureza daqueles que nos ensinaram a ser. Se fui ensinado por pessoas agitadas, dificilmente serei naturalmente calmo. Ou serei agitado como eles, ou carregarei comigo a angústia de jamais conseguir corresponder às suas expectativas. Então, meus queridos, sim, a ansiedade dos nossos pais pode seguir refletida em nossos comportamentos. E também a ansiedade dos filhos pode desencadear a ansiedade dos pais. Então, lamento em dizer, mas muito dificilmente seremos curados no ambiente em que fomos adoecidos. Por esse motivo, é que sempre eu convido vocês a chamar as pessoas que vocês amam a também fazer parte das aulas comigo, para que vocês possam levar autoconhecimento para a vida delas. Quando todos nós passamos a entender o que acontece ao nosso redor, tudo melhora. Então, aproveita e envie um link desta aula para alguém que você acredita que possa ajudar. Clique aqui abaixo no botão compartilhar e mande nos grupos de WhatsApp da família. Tenho certeza que Deus vai abençoar ainda mais as nossas vidas. A minha, porque eu vou conseguir chegar a um número maior de pessoas que podem estar precisando desse conteúdo. E a sua, por se lembrar de alguém que também pode ser beneficiado. Bom, vamos então para o conteúdo da nossa aula. O medo e a ansiedade são como a face da mesma moeda. O medo e a ansiedade são como as faces da mesma moeda. É um complexo mecanismo de sobrevivência e autoproteção da espécie humana. Se pararmos para pensar bem, sentir medo e ansiedade, além de ser normal, é algo previsto, necessário para a nossa experiência. Mas é importante a gente entender que existe um tipo de ansiedade que não está ligado a nossos instintos e tem origem aos valores culturais, os quais são submetidos desde muito cedo, lá desde a nossa infância. Esses valores possuem essência e intensidade conforme a sociedade em que estamos inseridos. Sendo assim, os nossos pensamentos e as nossas ações acontecem conforme a influência e o grupo social que nós pertencemos. É aqui quando falamos de filhos tóxicos e pais tóxicos. A pergunta que não quer calar: qual o seu senso de pertencimento?
O que você vai ser quando crescer? Qual a profissão você vai exercer? Foi um desejo seu ou do seu pai ou da sua mãe? Quantos filhos você vai ter? Você vai querer ser bem-sucedido ou não? A maioria das vezes, os adultos fazem essas perguntas de forma automática, como se isso já fizesse parte de um protocolo social da nossa vida. Mas você já parou para pensar em sã consciência? Uma criança não sabe responder essas perguntas. E principalmente algo com essa dimensão, dependendo da ansiedade de forma tão precoce. Os pais imbuídos de boas intenções julgam saber o que é melhor para os seus filhos e dispõem recompensas, muitas vezes oferecendo presentes que são supostas recompensas por ações satisfatórias pessoais. Outros ainda acabam recompensando os seus filhos independente dos resultados, alegando que desejam que as crianças tenham tudo o que eles não puderam ter. Em ambos os casos, se resume que poucos sabem estimular o ser, ao invés do ter em seus filhos, e que essas ações conduzem por caminhos tortuosos, no que diz respeito à formação de uma verdadeira autoestima. E a autoestima tem a ver com o ser e o não com o ter. Apenas o equilíbrio entre o ser e o fazer é que o indivíduo possibilitará de ter uma autoestima verdadeira, uma profissão que de fato o faz uma pessoa feliz, seguro e produtivo. E é aqui que eu te chamo para refletir comigo sobre a história da sua vida. Qual o tipo de cultura que você está inserido? Uma cultura consumista ou individualista? Então pense. O que está errado no seu comportamento? De fato, na maioria das vezes você acaba não percebendo, mas acaba vivendo sobre uma ditadura do ter. Será? Quando é que claramente predomina o ter e não o ser na sua vida? Quanto custa o dinheiro? O dinheiro compra tudo ou não? Ou o dinheiro é consequência de algo que é fluido e prazeroso em sua vida? Quanto custa o prazer? Quanto custa o simples? Todas as maneiras hoje nos demanda consumo. Uma pessoa em paz com a sua aparência, sua profissão, com seus afetos e valores éticos, uma pessoa tranquila, não precisa consumir de forma abusiva cosméticos, cirurgias plásticas, relações afetivas aleatórias, carros, sexo desregrado, objetos de grife a qualquer custo ou qualquer coisa para validar a sua autoestima ou mesmo se mostrar importante demais. É aí onde muitas vezes entram as compulsões. Compulsão por comida, compulsão por bebida, compulsão por compras e aí vai. Não é à toa que a ansiedade é o mal do século, porque a sociedade atual é uma sociedade capitalista. Um mercado de consumo que nos estimula a dormir menos e estudar mais, trabalhar mais, estimulando esse mundo de ouro que a empresa Rolex nos estimula todos os dias a uma vida superficial. Para quem não sabe, a Rolex vende um relógio que custa milhares de reais. Para isso, eles mostrando algo muito superficial para a nossa vida. O que deveria ser um ambiente saudável, de trocas afetivas, profissional, familiar e de aprendizado, hoje vem se tornando um problema sério. Grande parte dos frequentadores das redes sociais hoje vem recheado de pessoas ansiosas e compulsivas, que gastam exagerada quantidade de tempo em algo que elas não querem, para preencher algo que elas não possuem. As pessoas nas redes sociais vendem muito do que existe como perfeito, sempre felizes, sempre nos melhores lugares, com as melhores pessoas, com as mais bonitas ou famosas, sempre parecendo muito felizes. Isso tudo acaba deixando as coisas muito superficial em nossas vidas. E assim queremos ser pessoas que não somos realmente, para mostrar algo que não somos para as pessoas que nem conhecemos. E assim vamos vivendo a vida
artificialmente, ou seja, vamos vivendo a vida de aparências. Já percebeu isso? Então, seja verdadeiro comigo. Quantas vezes o que você vê nas redes sociais você coloca como ideal só porque viu, mas lá no fundo não é você de verdade. Tudo isso acaba causando na gente, em mim e em você, um grande sentimento que é a ansiedade, pois em nosso dia a dia queremos ser e parecer as pessoas que vemos por aí, aparentando ser algo que não somos de verdade. E como já disse, isso causa em nossa família um sentimento de vazio, de grande ansiedade. O que você anda vendo por aí? Quais os padrões você quer se enquadrar para impressionar, mas que vem te causando ainda mais ansiedade? Estou certo? Pense nisso de hoje para amanhã. Esse conteúdo tem o objetivo de fazer você entender melhor o que acontece aí dentro de você e te faça perceber o que é necessário para de fato se livrar da ansiedade e ter uma vida feliz. Percebam que nós precisamos ter atitudes para que tudo seja mudado e transformado. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje e como ele mexe com a gente, não é verdade? Ele nos faz pensar em nossos padrões, identificar de onde pode estar vindo aquilo que nos faz tão mal. Percebam que já há tanto tempo estamos vivendo desta forma e que agora mudar de uma hora para outra talvez seja difícil, mas aos poucos, nesse processo, quando nós vamos tomando decisões, tudo vai sendo mudado e transformado. É o nosso desejo, é o nosso querer para que tudo isso aconteça. E quando nós queremos, tenha certeza, tudo vai ser mudado. Mas, como eu disse, é preciso querer. Sair do comodismo, sair da zona de conforto, sair da nossa preguiça, sair de querer tudo pronto e fazer que as coisas aconteçam no nosso dia a dia. É preciso ter atitude. Então, diante disso, você conseguiu identificar algum desses pontos que pode estar aumentando a sua ansiedade? Então, põe aqui no chat para eu saber o que tem contribuído para te deixar ansioso. Espero que essa aula tenha começado a trazer clareza e leveza e que te dê ainda mais ânimo para estar comigo amanhã às 8 horas da noite para a nossa quarta aula, onde falaremos sobre os medicamentos e como eles são importantes para aliviar os sintomas da ansiedade e porque muitas vezes parece que não resolvem. Você também tem essa sensação de que tem horas que o remédio parece que não está ajudando mais em nada? Às vezes as pessoas dizem, parece que o remédio não está fazendo mais efeito. Por que será? Então você não pode perder a aula de amanhã. E já convido os familiares e amigos para estarmos juntos, amanhã aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente e te vejo amanhã. Vamos estar juntos e aprendendo. Lembre sempre desta frase que eu vou deixar aqui para vocês. Todo dia, toda hora, a minha vida só melhora. Todo dia, toda hora, a minha vida só melhora. E nós, no Instituto Acreditar, queremos ajudar você para que você possa melhorar, para que a sua vida seja uma bênção e para que você possa testemunhar esta obra do que Deus tem feito na sua vida, o que nós podemos lhe ajudar e orientar para que a sua vida seja transformada. Fiquem com Deus e até amanhã. Coisas que eu carreguei durante séculos aí, séculos não, décadas, umas 2 décadas, então não vai se resolver do dia para a noite, né? Então, Sim. assim, mas vale a pena. Eu sinto que hoje é que nem eu falei, já vou começar a chorar, meu Deus do céu. Até assim, hoje eu me vejo, eu não me via e hoje eu me vejo. Gente, isso tá incomodando, assim, eu não tô nem aí, porque essa sou eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou, e eu sou essa, pronto, acabou. Não tem mais aquele
aquele monstro, não existe mais. Então, se isso ajudar uma pessoa, pronto, já valeu a pena. Meu nome é Kátia Janine Rosa, eu sou de São Paulo e eu atualmente estou trabalhando como coordenadora pedagógica no SEI da Prefeitura em São Paulo. Eu era muito ansiosa, muito ansiosa. Hoje eu trabalho isso, tá mais assim, mais fácil de lidar com ela, né? E realmente era um monstro, era uma ansiedade, um medo, a tal ponto que às vezes eu travava os dentes e precisei fazer uma cirurgia, né? Devido a tanta ansiedade, tanta tensão, de achar que as coisas não tinham jeito, de não entender porque determinadas coisas aconteciam, né? E assim, não era porque eu queria, mas eu não entendia porque era daquele jeito, né? Com certeza porque eu não me via como eu vejo hoje, com certeza. Né? Então, assim, era difícil, era complicado, porque cada situação que eu achava impossível, né? E hoje eu vejo que não é assim, não é bem assim, pode ser diferente. Eu comecei a procurar, mas assim, não senti firmeza, né? E com medo também, né? E aí eu comentei com a minha irmã, e aí ela falou que já tinha ouvido uma live dele, né? Aí eu falei assim, ai meu Deus, deixa eu ver. Aí eu escutei, gente... Foi na primeira, é sério, foi na primeira live que eu escutei, que era justamente do acreditar, né? Quando ele fala da montanha, eu falei, gente, é isso que eu quero para mim. E aí quando ele começou, aí eu escutei a live, já foi logo nessa, que eu fui procurar e já abriu essa. Aí por que acreditar, né? Aí eu lembro que ele falando da montanha, né? Que quem vê a live vai ver o curso também. E assim, quando ele fala da montanha, de subir a montanha, que a gente tem que subir, a gente não pode ficar estacionado. E aí eu pensava comigo, eu falei, mas a gente vai subir, vai parar, chegar no fim, lá no topo, e aí? Que graça vai ter? Assim, não vi além, né? E aí quando ele falou, foi falando, e eu esperando. Eu falei, quando chegar lá, eu falei assim, mas quando ele falou que chega no topo, e aí pode voar. Eu falei, nossa, é isso que eu quero para mim. Eu preciso disso. E aí foi quando eu fiz entrei em contato, né? E aí eu consegui aí as aulas assim maravilhosas. Eu fui assim, passei 2 vezes em 2 psicólogas, mas assim, quando chegava em determinado ponto, eu não sentia confiança. Não sei explicar, não era o momento. Por isso, quando eu escutei isso, ele falando, o jeito que ele fala, ele explica. E assim, você sente segurança. Olha, eu nem conheço. Mas eu senti segurança, né? E pedi muito a Deus para me colocar alguém que realmente amasse o que faz. E soubesse o que está fazendo. Que acho que é o principal, né? Porque você fazer uma casa, sai errado, tudo bem, ninguém mora. Mas e você mexer lá dentro de você? É muito complicado. Quando eu ouvi ele, eu senti primeiramente segurança, e eu vi o que ele estava falando, tinha lógica. Eu falei, é isso que eu preciso, eu quero voar. Eu pensei assim comigo, eu quero voar. E aí já foi questão de dia. Quando assim, é esforço nosso, é eu quero mudar, então eu tenho que fazer. Né, que nem fala da alimentação, de pensar quando vem as coisas aqui, o inesperado, né, que nem ele fala do inesperado. Como que eu vou lidar com isso? Será que realmente é tudo isso? Não, peraí, nada acontece por acaso. Vamos analisar. Hoje eu consigo fazer isso. Até a minha fala hoje é mais devagar. Antes eu falava muito rápido e hoje é mais devagar. Hoje eu estou vendo coisas que antes eu não via. Que é mente mesmo. Quer dizer, eu não olhava, saía tão correndo, andava correndo, fazia tudo correndo, naquele desespero que eu não sei até hoje para quê, nem para quem, né? E hoje eu vejo assim como é necessário, principalmente, começar com a respiração. Se abrir o olho, antes de tudo, comece com a respiração. O que é que eu vou fazer hoje? Agradecer a Deus, primeiramente, né? Ele fala, e fala de Deus, Bíblia, né, dos versículos tal,
mas não é aquela coisa enfiando goela abaixo. Não, tem lógica, né? Assim, e eu sempre pensei assim, Jesus ele não faz coisas à toa, tinha graça, né? E ele põe justamente nos momentos certos como exemplo, e isso mexe com a gente. Gente, é uma coisa assim impressionante. É realmente sem forçar, né? Sem impor, mas propor, né? Que nem ele não impõe, ele propõe. Ele propõe para que a gente comece a ter esse, como é que fala? Esse caminho, é um caminho, né? É um caminho que é possível, não é impossível, não é fácil, mas não é impossível, porque é de tudo, mexe com tudo. Aí você vai vendo, nossa, que nem hoje eu percebo, eu falo, meu Deus, por que eu já não fiz isso antes? Eu falei, era tão simples, é simples, só que tinha coisas que me impediam de fazer isso. Eu amei, assim, dá vontade até de chorar quando ele fala, eu estava presa, mas sem grades e sem algemas. Isso é a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo. Eu sou a Kátia. Aquilo, eu penso assim, que é aquilo que Deus sonhou para mim. Hoje eu vejo isso. Meu Deus, parece que é impossível, mas assim, hoje eu vejo isso. Principalmente depois da ansiedade. Gente, esse padre, Deus deu dom para ele dele estudar, claro, como ele disse que estuda, eu acredito que ele não deve parar, né? Mas assim, de tocar com a gente, né? Claro, com a gente, junto com a gente também, de tocar nas nossas feridas. Porque assim, assistindo, assim, com as aulas foi uma preparação. Aí quando chegou a da ansiedade também, e aí você vai escutar, é como se você já tivesse, como que eu vou dizer? A ansiedade veio no momento como se eu estivesse na sala de cirurgia. E aí veio fazer a cirurgia, tirando aquilo que não presta, aquilo que estava me incomodando, aquilo que me dava ansiedade, que desencadeava mil e um dor na cabeça, dor nas costas, eu ia no médico, gente, quantos exames eu já fiz e não dava nada. Não dava nada. Aí o médico olhava para mim e falava assim, você é ansiosa. Eu falava, não, que sou ansiosa. Era uma ansiosa. Então, assim, foi em pouco tempo mesmo que conseguimos, né, chegar ao foco, ao principal. Não é que tudo está perfeito, não. Mas o principal ali, ó, o que precisava, né? Foi pouco tempo. Meu Deus, mas é impossível. Parava, voltava. Então, assim, hoje eu sou eu. Hoje eu sou a Kátia. Hoje eu me vejo. Hoje eu existo. Hoje eu existo. Então, tudo é diferente. Tudo está melhor. Eu quero ser eu. Eu quero viver eu. Eu quero fazer as coisas eu. Sabe assim, que nem o padre fala, não importa o que os outros acham, tem que ser você. Se você está bem, eu amo quando ele fala assim, se não gosta de mim, vai para a fila dos que não gostam, e ponto final. E eu, querendo ou não, eu me preocupava muito com isso, o que os outros vão achar. Lá dentro da gente, tem que ter coragem, tem que ter muita coragem. Porque não é para todo mundo, não é, deveria, mas nem todos têm coragem, né? Então, primeiramente, é coragem, porque você vê o que está fora é fácil, mas o que está dentro da gente não é fácil. Coisas que a gente fez, que eu carreguei, né? Que nem eu achei que tinha perdoado e não tinha perdoado, né? Então, assim, e todo mundo passa por alguma coisa na vida que não é bom, né? E a gente faz disso assim, então, devido a passar esse que não foi legal, que não foi bom, como que eu lido com isso? Né? Como que eu encaro isso? E a gente leva e desconta, e as coisas acontecem, a gente desconta nos outros, desconta na gente, né? E assim, é difícil, né? Mas o melhor de tudo, o que eu achei assim fundamental, ele sabe o que está falando, ele sabe o que está fazendo, né? Ele não dá receita mágica, não existe um faz de conta, não, ele mostra um caminho, ele dá uma alternativa e é possível.
as pessoas, assim, incentivar as pessoas, principalmente quem já passou pelo que eu passei. Existe um caminho para ser feliz de verdade, com a gente, principalmente com a gente.